Fala galera, como vão vocês? Eu sou NS e hoje vamos falar sobre o filme A Substância, que vai te prender na cadeira e te chocar com essa crítica social disfarçada de filme de terror. A Substância, dirigida por Coralie Fargeat, é um terror corporal estrelado por Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. A trama segue uma mulher obcecada pela juventude que descobre uma substância milagrosa, capaz de regenerar seu corpo. No entanto, a experiência logo se transforma em um pesadelo, quando os efeitos colaterais da substância ameaçam sua identidade e existência. Elizabeth Sparkle é uma atriz premiada que deixou de ser sensação conforme as rugas começaram a aparecer. Para se manter nos holofotes, ela passou a apresentar um programa de ginásticas, aos moldes do que Jane Fonda comandava na década de 1980. Mas agora Elizabeth chegou aos 50 anos, o que para uma mulher em Hollywood, mas não só por lá, significa que chegou ao fim. É mais ou menos nesses termos que seu chefe anuncia sua demissão e a busca por uma substituta no mínimo 2 décadas mais jovem. E para não deixar dúvida quanto à irreversível obsolescência de Elizabeth, um cartão de agradecimento enviado pela emissora coloca o prego no caixão. Abre aspas. Você foi incrível. Elizabeth, é claro, continua viva, mas não sabe como existir sem a fama e a beleza. Ou melhor, sem atender e representar um ideal de beleza jovem, já que a personagem é interpretada pela atriz Demi Moore, uma mulher evidentemente bonita. No momento de desespero, Elizabeth decide experimentar a substância, droga ilegal que replica células para criar uma versão melhor e mais jovem de quem a utiliza. Uma injeção misteriosa faz com que as costas de Elizabeth se abram e de lá saia sua cópia, Sue, uma mulher de 20 e poucos anos e corpo perfeito, interpretado por Margaret Qualley. As poucas instruções que acompanham a substância afirmam que as duas são a mesma pessoa e, por isso, não podem coexistir. Numa semana, Elizabeth vive sua vida e Sue fica desacordada no chão do banheiro. Na semana seguinte, devem trocar de lugar. De início, tudo corre bem. Sue se candidata para apresentar o programa que era de Elizabeth. Consegue um emprego, alucina o dono da emissora e voa em direção ao estrelato. Não demora, porém, para que ela e também Elizabeth, já que ambas são a mesma, comece a desrespeitar as regras do jogo, passando mais tempo acordada do que deveria. As consequências são irreversíveis e ficam cada vez mais graves conforme o filme se encaminha para o final, que eleva o body horror à máxima potência. A Substância é, por definição, um filme de exagero, que rejeita a sutileza e abraça o mais é mais. Como em seu longa anterior, Vingança, de 2017, Fargeat aposta em uma estética altamente estilizada e utiliza os diferentes elementos cinematográficos, fotografia, figurino, direção de arte, design de som, para que toda a cena seja visualmente marcante. Às vezes, o impacto é pela cor, como quando o casaco amarelo e a bolsa vermelha de Elizabeth contrastam com o cômodo inteiramente branco. Às vezes, pela lente que distorce ambientes e personagens, e outras vezes pelos close-ups que destacam partes do corpo. Uma mosca dentro de um copo, camarões sendo mordidos com pressa ou agulhas entrando na pele, como o som de cada ação: morder, engolir, cortar, costurar, injetar, arrancar. Também ganha sua própria ênfase. Mesmo quem feche os olhos nas muitas cenas ainda terá uma boa ideia do que está acontecendo. Fargeat tem recursos imagnéticos suficientes para prender a atenção do espectador.
lançando uma nova cartada sempre que a história começa a tornar-se repetitiva. Há uma certa energia, uma certa raiva, eu diria, na direção da cineasta que mantém o filme vivo, e que é amplificada pela atuação de Demi Moore. A escalação da atriz, que também viu o estrelato desaparecer junto com a juventude, carrega um interessante elemento de metalinguagem. Mas o que eleva seu trabalho é a completa entrega à proposta de Fargate e a sede com que agarra o papel, sem a intenção de desmerecer Qualley, que também está muito bem no filme. A presença de Demi Moore em cena é tão forte que a substância é sempre mais instigante nas semanas de Elizabeth do que as de Sue. Ao mesmo tempo, Demi Moore atua dentro das limitações de uma personagem que o espectador nunca chega a de fato conhecer. Quase tudo que sabemos sobre Elizabeth vem da bem sacada montagem na Calçada da Fama. Mas quem é ela realmente? Do que gosta de fazer? Que tipo de carreira teve? Que tipo de carreira gostaria de ter tido? Quais eram seus sonhos? Do que teve de abrir mão? Por que vive tão sozinha? Entende-se que a fama ocupou espaço central em sua vida, mas mesmo celebridades profissionais, como as Kardashians, por exemplo, podem ter família, parceiros, amigos. E onde estão eles? Sem que estas ou outras perguntas sejam respondidas, Elizabeth não se constrói como uma mulher real e específica, apenas como símbolo de todas as mulheres. Esta certamente era a intenção de Fargate, autora do roteiro premiado no Festival de Cannes, que usa tipos e caricaturas para criar uma fábula de horror. A substância é uma sátira sobre o modo como o machismo e os padrões irreais de beleza colocam as mulheres não apenas em luta, umas contra as outras, mas também contra si mesmas. Esta autobatalha é materializada pela guerra entre Elizabeth e Sue, enquanto o body horror representa as pequenas violências que as mulheres cometem contra seu corpo e sua saúde em nome da aparência. Todas as personagens de A Substância servem a este comentário. Elizabeth simboliza as mulheres. Sue simboliza a fantasia masculina. O dono da emissora, não por acaso é batizado de Harvey, simboliza os homens predadores no poder. O vizinho simboliza o homem medíocre, que mal consegue articular duas palavras diante de uma mulher bonita, mas tem autoconfiança suficiente para achar que ela adoraria sair com ele. Da mesma forma, a época em que o filme está ambientado se mantém vaga, aludindo ao presente, mas inserindo elementos que remetem a outro tempo. Esta indefinição sinaliza uma questão atemporal, mas também elimina a necessidade de se considerar o atual contexto de discussões sobre o gênero em Hollywood, em que pesem as desigualdades que sem dúvida permanecem. Hoje, uma artista como Elizabeth poderia, por exemplo, abrir uma produtora, criar o próprio programa, passar para o outro lado das câmaras ou reinventar-se como empreendedora. Ou ainda, estar mais atenta à necessidade de trilhar um caminho diferente daquela que a levou a recorrer à substância. Se seguisse qualquer destas linhas, porém, o filme complicaria a metáfora simples, a partir da qual se constrói e entraria no terreno da transformação, quando denunciar o problema parece ser seu maior interesse. Segundo a jornalista Luísa Pécora, avalia que o caráter genérico de A Substância resulta em um filme divertido, mas superficial, que não aprofunda as boas ideias que tem, nem sustenta os raros momentos de conexão verdadeira com a protagonista e os temas abordados. A despeito de todas as peripécias visuais e todo o sangue derramado, a sequência mais marcante de A Substância é a qual Elizabeth se arruma para um encontro, talvez o único momento em que a personagem dá uma chance a si mesma e a possibilidade de seguir em frente.
Toda vez em que está prestes a sair de casa, Elizabeth vê uma foto de Sue no outdoor em frente à janela e volta ao banheiro para reforçar a maquiagem, mudar o penteado ou disfarçar o decote do vestido. A cada nova ida ao espelho, as mãos esfregam o rosto com mais força e os gestos ficam mais violentos, escancarando sua insegurança e revelando a triste e monstruosa imagem de uma mulher condicionada a se odiar. Desta forma, percebe-se que a substância tem uma abordagem visceral e repleta de metáforas sobre a obsessão pela aparência, a indústria do entretenimento e a pressão estética imposta às mulheres. O filme explora o horror da transformação corporal de maneira intensa e perturbadora. O filme se destaca pelo visual impactante e efeitos práticos impressionantes, remetendo a clássicos do body horror, como A Mosca, de 1986, e Possessão, de 81. A direção de Coraline Fargeat entrega uma narrativa estilizada e desconfortável, equilibrando críticas sociais e cenas chocantes. Demi Moore brilha muito no papel principal, entregando uma performance poderosa que reflete a vulnerabilidade e a obsessão da personagem. Margaret Qualley também se destaca, contribuindo para a crescente tensão psicológica do filme. Vamos para algumas curiosidades do filme. Demi Moore passou por um intenso processo de preparação física para as cenas de transformação corporal. A diretora Fargeat revelou que o filme foi inspirado por sua frustração com os padrões irreais impostos pela mídia. Os efeitos práticos foram feitos por uma equipe que trabalhou em Titane, de 2021, garantindo um realismo grotesco às mutações do corpo da protagonista. O filme recebeu reações mistas no Festival de Cannes, com elogios às performances e à ousadia visual, mas também críticas à previsibilidade da história. Substituições inesperadas. Ray Liotta foi escalado para o filme em fevereiro de 2022. Ele morreu em maio daquele ano antes de poder filmar suas cenas. Dennis Quaid o substituiu como resultado. Nudez no set. Demi Moore disse que estava nervosa sobre filmar a nudez total aos 61 anos e se sentiu vulnerável, mas ela deu créditos à co-estrela Margaret Qualley, de 29 anos, que interpretou uma versão mais jovem dela e também atuou totalmente nua, por fazê-la se sentir confortável no set. Reencontro indireto. Demi Moore trabalhou ao lado da mãe de Margaret Qualley, Andie MacDowell, em O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, de 1985. Por fim, A Substância é um terror provocativo que desafia o público com sua estética grotesca e sua crítica social contundente. Embora sua narrativa possa ser previsível, em alguns momentos, sua execução visual e a atuação intensas garantem uma experiência impactante para os fãs do gênero. E aí, gostaram do vídeo? Então não se esqueçam de curtir, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! As pessoas vão amar isso.